pessoal ainda está acordando, né? Bom dia, pessoal! Bom dia. Pronto! Eu sou a professora Renata Ferreira Costa. Estou muito contente de estar aqui mediando essa mesa, muito especial. Eu acho que é uma temática que chama bastante atenção e extremamente relevante e urgente que a gente discuta e que bote em prática, né, as questões que vão ser discutidas aqui. A gente tem três palestrantes de bastante impacto. E aí, sem mais delongas, para eu fazer a apresentação deles junto com vocês, eu chamo à mesa, então, os professores Daniel Silva, da UFSC, professor Ricardo Nascimento, da UFSC, Federal de Sergipe, e professor Miguel Ángel Berón. O Ricardo é da casa. Bom, nossa mesa, intitulada Políticas, Ativismos e Direitos no âmbito das linguagens. E aí eu faço abertura para vocês, como eu disse, com muito prazer. Nós vamos ter aqui, cada um dos palestrantes, entre 15 e 20 minutos, e depois a gente vai abrir espaço para que vocês façam suas perguntas, os seus comentários. Antes do almoço, a gente pretende terminar, para que vocês tenham esse tempo e, obviamente, depois irem para suas salas, as didáticas. Nesta mesa, propomos uma escuta atenta a diferentes experiências e abordagens que colocam a linguagem no centro das lutas por justiça e equidade, com três convidados que, a partir de campos diversos e territórios distintos, lançam luz sobre os entrelaçamentos entre política, ativismo e direitos linguísticos. Daniel do Nascimento e Silva, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, prazer, professor. Ele desenvolve pesquisas que articulam linguagem, violência e esperança em favelas do Rio de Janeiro e em outros territórios periféricos do Brasil e do mundo. Além disso, seu trabalho problematiza a mediatização da violência no Brasil, ao olhar para modelos comunicáveis alternativos em locais de resistência. Em sua fala intitulada Ativismo Periférico, Cooperação entre Territórios e Mobilidade de Signos nas Favelas do Rio de Janeiro, Daniel nos convida a pensar a linguagem como esperança. Ricardo Nascimento Abreu, professor da Universidade Federal de Sergipe, investiga temas relativos a políticas linguísticas, com foco em direitos linguísticos, história social da língua portuguesa no Brasil e políticas públicas e seus efeitos sobre as línguas. Hoje, Ricardo nos provoca com o tema Minorias linguísticas bivalentes e conflitos linguísticos incidentais, velhos desafios para um novo direito linguístico. O pesquisador Miguel Ángel Berón, diretor do Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales e Linguísticos, e aí está em Guarani, né? E Maranhê? Terra Simão, é um linguista que milita a favor da revalorização e da normalização de sua língua materna. Nesta mesa, traz uma perspectiva latino-americana a partir do Paraguai, com a sua fala La lengua guaraní en Paraguay en contacto con el castellano, situación actual. Ao longo da mesa, convidamos o público a refletir conosco sobre como as linguagens se tornam lugar de resistência, mas também campo de tensão e negociação. E perguntas que eu acho que talvez a gente tenha e elas sejam respondidas ou reforcem algumas reflexões são: quais políticas reconhecem a diversidade linguística como direito e não como obstáculo? Quais ativismos linguísticos estão sendo forjados nas bordas, nas periferias, nos corpos e nas vozes silenciadas? Então, sem mais delongas, com vocês, a gente vai iniciar pela sequência que aparece para vocês, com o professor Daniel. Por favor, professor. Bom, muito obrigado, Renata, e é um prazer estar aqui com os colegas nessa mesa. Eu vou falar sobre o meu trabalho, né, e que
é um trabalho que está conectado a essa mesa e eu acho que está conectado ao tema também do encontro, porque eu vou falar de mobilidade de pessoas e de signos aí a partir das favelas do Rio de Janeiro, né? Então, se puder passar o próximo slide, esse é um trabalho que dialoga com a ideia de sociolinguística da esperança. Acho que você pode passar todos os dentro desse slide aí. Pode colocar os dois, o seguinte também. Pronto. Que se inspira em uma série de autores, em vários lugares, né? Então, um livro bastante significativo é esse do Jonathan Lear, que fala dos indígenas Crow nos Estados Unidos, que é um grupo que foi deslocado para uma reserva. Eles eram um grupo nômade e, de repente, vários dos símbolos culturais deles, de forma de vida, perderam efeito, porque o nomadismo era o modo de vida deles. E eles tiveram que se reinventar, né? E o Lear trabalha, né? Ele é um filósofo, ele investiga arquivos sobre esse trauma cultural que se passou ali no século XIX, e ele entende essa reimaginação do grupo como uma esperança radical, né? Radical no sentido de que eles tinham que inventar um novo modo de ser Crow que não existia ainda. Então, com base nesse livro e uma série de outras pessoas, algumas das quais eu vou trazer aqui, mas tem muito mais gente produzindo, a gente tem trabalhado com a noção de sociolinguística da esperança, né? E o que seria isso, né? É uma forma de imaginar a conexão entre fala e processos sociais, né? A gente sabe que o conceito de ideologia linguística é justamente esse, né? A ideologia linguística é a cola entre modos de falar, ou modos de usar a linguagem, os sinais e processos sociais, né? E essa ideologia linguística ela opera em espaços onde as pessoas enfrentam incerteza, precarização, violência e outras questões, né? Então, em termos sociolinguísticos, os usuários que se engajam com a esperança recalibram, reimaginam linguagem, tempo, espaço e outros recursos de forma a evitar a paralisação e o desespero, tá? Então, se puder passar o próximo slide. O que eu vou falar é um pouco um resumo desse livro que eu publiquei com meu parceiro Jerry Lee, né, e que relata um tanto desse trabalho que eu tenho feito no Complexo do Alemão. É um grupo de favelas do Rio que eu vou já falar em um minuto. E é um livro que está disponível para download gratuito, está aí o link, ou vocês podem pesquisar no Google, né? Então, só para falar do trabalho de outras pessoas que também estão... pode passar o próximo? Investigando, né, a esperança. Tem esse número recente da revista Language in Society, né, em que o meu parceiro Rodrigo Borba e eu organizamos um dossiê, né, então várias pessoas aí interessadas em esperança, inclusive com um artigo crítico ao final contra a esperança, que é o artigo da Anna Doimert, né, que ela fala que a raiva muitas vezes é um afeto muito mais produtivo do que a esperança para mudança social. É um texto que soa como música, porque ela lida com a produção do jazz na África e Estados Unidos nos anos 60, então eu recomendo muito que vocês leiam. Se possível, ler esse artigo junto, né, vamos dizer assim, na sequência de ver o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado, um filme recente, um documentário recente sobre o golpe de Estado arquitetado pelos Estados Unidos e Bélgica no Congo, em 1960. Eu acho que são peças, né, que dialogam, o texto da Doimert e esse documentário. Bom, o próximo slide. Bom, gente, desde 2012 eu faço pesquisa de campo nesse grupo de favelas, né, Complexo do Alemão, e complexo significa que são várias favelas juntas, né? E eu trabalho com ativistas, inicialmente do coletivo Raízes em Movimento, mas eu tenho expandido esse número de coletivos, e aí vocês veem uma versão muito mais nova e mais magra de mim aí na foto à direita. O próximo slide, por favor. Então, o livro relata, né, o trabalho com Raízes, né, esse coletivo que abriu as portas para a gente lá no Complexo do Alemão. E aí a gente tem a Adriana Facina, a Adriana Lopes e vários outros colegas também.
E tenho trabalhado também desde 2015 com esse outro coletivo, Papo Reto, e desde 2018, né, com esse coletivo que surgiu de um episódio trágico, né, o Instituto Marielle Franco, e que tem projetado muita esperança aí no país, na política do Brasil, né. Bom, o próximo slide. Eu acho que, para quem é do Brasil aqui, vocês estão familiarizados com a desigualdade no país, né, e como essa desigualdade se reflete no espaço urbano, mas também nas relações sociais, né? Então, eu trago só um quadro aí do Debré, de 1839, né, um funcionário a passeio com sua família, em que a gente vê a hierarquização e essa questão de como a diferença racial ela entra nas relações, vamos dizer assim, íntimas, né, e familiares, né? A família do funcionário, e a gente vê aí uma hierarquia nessa fila, né? E a gente vê muita interação, muito eco disso no espaço urbano, aí, por exemplo, nas favelas, né? Que são um espaço também de invenção, de recreação, porque foram criadas por ex-escravizados que não tinham onde morar e ocuparam espaços urbanos para poder viver. Bom, próximo slide, né? Também estatísticas que eu acho que os brasileiros que estão aqui estão familiarizados, né? A gente vê aí do lado esquerdo, né? Um quadro sobre o censo racial, né? Em alguns estados do país, e do lado direito a gente vê que quanto mais escura a pele da pessoa, maior a probabilidade dela morrer em decorrência de um encontro com a polícia, né? Então, esse racismo não se reflete só no espaço urbano, mas ele se reflete também no modo como as pessoas são tratadas pelo Estado, né? Pensando que a polícia é um braço do Estado. Bom, então, o próximo slide, por favor. Eu vou só dar uma pequena palhinha de 2 capítulos, não dá tempo de eu me alongar mais, né? Quero falar aqui em 15 minutos. Então, eu vou falar um pouco do capítulo 3, que é sobre a Marielle, né? Que, enfim, o falecimento dela, né, a morte brutal dela, gerou uma esperança que é interessante, que não é uma esperança, né, gente? Talvez a ideia leiga de esperança é eu espero que X vai acontecer no futuro, né? Mas Marielle presente não é sobre o futuro, é sobre agora, né? A gente quer mudança e não quer esperar até amanhã, ela tem que ser hoje, né? Então, se você puder só passar isso. E a gente trabalha com a noção de metalepse, né? Que é uma figura de linguagem, né, como a metáfora e as outras, e ela significa mais especificamente uma transgressão de universos narrativos, né? Então, toda vez que a gente está lendo um romance e, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em que o autor da história é um morto, né? Então, a gente vê uma transgressão desse universo, vamos dizer assim, da vida biológica, né? Então, é uma metalepse, ou quando a gente está assistindo um filme e o personagem sai da tela e vem falar com o espectador. E o caso da Marielle é isso, né? Então, o movimento de luto por ela retira ela do mundo, vamos dizer assim, dos que se encantaram e traz para o mundo dos vivos, né? Então, Marielle vive, Marielle presente. E a Judith Butler trabalha com a noção de metalepse para pensar a própria constituição do sujeito, né? A gente sempre transgride esses universos ao falar de nós mesmos, né? Eu me apresento para as pessoas, eu sou Daniel, mas é interessante que esse nome não fui eu que inventei, né? Ele foi dado por mim, mas eu me apresento como se eu fosse a origem dele, né? Então, tem uma instância metaléptica aí também. E a gente trabalha, né, com a Marielle como uma presença ausente, aí, pensando nos termos da Ana Doimert, né, na política brasileira hoje. E como eu falei, um estudo de caso que pensa a esperança não como algo que a gente espera para o futuro, mas algo que a gente realiza agora. Tá? Então, só para mostrar o próximo slide, 2 textos básicos, né, para esse capítulo. O Princípio da Esperança, né, do Bloch, né, tem uma tradução para o português, um filósofo marxista alemão, e é muito interessante que o Bloch trabalha com a esperança como algo positivo e algo que pode ser ensinável, né? E ele desloca um pouco do universo religioso e traz para o universo material, né? E a gente trabalha também, né, como eu falei, a noção de metalepse na Butler, né?
o próximo slide. E a figura da Marielle, ela se assemelha um tanto, né? É muito interessante a gente pensar a literatura para ver o que fazer sentido da política, né? E acompanhando o caso, conversando com as pessoas do movimento, né, da Marielle, com ex-assessoras delas, é muito interessante que se assemelha à figura do Hamlet, né? Porque o Hamlet pai morre e ele volta e ele se apresenta para o filho, né? E essa aparição, ela é acompanhada de um performativo, né? O fantasma do pai só vai embora quando o filho jura lutar por justiça, né? Então, enquanto o Hamlet não fala, eu prometo, né, eu juro, o pai não vai embora. E é muito interessante que a Marielle é essa figura que aparece e que anuncia uma série de performativos aí, né? Então, ela aparece não só para o campo progressista, mas aparece também, frequentemente, para o campo da extrema-direita, né? E é interessante que tem aí uma foto de um comício, né, em que a placa foi quebrada, né? Essa imagem muito violenta, né? Da placa da Marielle Franco, que tinha sido colocada por ativistas lá no centro do Rio. E é muito interessante que o próprio Witzel, né, que vocês veem aí com o braço levantado, ele é alguém que vai para a CPI, né, da Covid, né, e conta que tem coisas muito sérias para falar sobre o assassinato da Marielle, né? Então, assim, é interessante como ela reaparece aí em vários discursos. Tem um momento bastante significativo que a gente discute nesse capítulo, se puder passar, que é o discurso que ela faz no plenário, né? 6 dias antes de morrer, né? Ela morre no dia 14, é assassinada no dia 14 de março, né? E é um momento em que ela está falando, é o dia das mulheres, né? E ela está falando sobre política, sobre gênero, e ela é constantemente interrompida por vereadores homens, né? Então, aí, um primeiro sinal, se você puder dar só um clique, né? Então, ela está ali falando, né? E aí aparece, já segundo momento da interrupção, aparece o vereador Ítalo Ciba, e ele interrompe a fala dela para entregar flores, né? Que é um gesto bastante irônico, né? Então, você passa o ano inteiro sendo enfim, preconceituoso com mulheres, e aí no Dia das Mulheres vai lá e entrega uma flor, né? E é muito interessante o jeito que ela responde, né? Ela usa os termos religiosos, né? Marielle era uma mulher bastante católica, né? Do catolicismo progressista, e aí ela continua e reinscreve a interrupção em outro campo, né? Ela fala, tá, eu aceito essa flor, mas a gente vai usar as flores lá da resistência, lá na marcha depois. E aí tem uma terceira instância de interrupção, que é a próxima, em que ela está falando, e aí tem um homem que a interrompe aí, né, e fala viva Ustra, né? E aí ela fica bastante irritada, né, pede para a presidente da sessão, enfim, colocar ordem na casa, e aí ela fala que não vai ser interrompida, que ela não aceita interrupção. Pode passar para o próximo slide. Bom, e aí é interessante como esse enunciado reaparece, né? A metalepse aí acontece, né, com os próprios ativistas, né, que vão usar, né, essa expressão não seria interrompida vira um mote aí da campanha, né? Então aparece em protestos, aparece na escadaria Marielle Franco, lá em Pinheiros, em São Paulo, e essa ideia da multiplicação do legado dela que a gente vê nessa charge aí. Então, agora, muito brevemente mesmo, eu vou falar do capítulo 4, né, que a gente discute como a esperança tem sido também convencionalizada, né, ou enregistrada no território, né, e aí é um capítulo que se engaja muito com a noção de papo reto e com esse coletivo, pode passar para o próximo slide aí, por favor, um coletivo que se chama Papo Reto, né, e é muito interessante aí essa foto, porque eles estão utilizando camisetas, né, com a definição de dicionário de papo reto, vocês veem a definição aí do lado direito, e qualquer dicionário convencional do português que você abrir não vai ter a expressão papo reto. Então, o que os ativistas fazem, né? Vocês não legitimam, mas a gente legitima, né? E aí é interessante que eles fazem a definição seguindo, né, o gênero verbete dicionário, né, com separação de sílabas e
definições aí elencadas numericamente, né? E falando o que significa ser papo reto, mas também o que significa esse nome para o coletivo, né? E eles são ativistas muito interessantes que eles, se puder passar o próximo slide, eu teria um excerto desse podcast aí em que o Raul Santiago fala, mas não vai dar tempo mostrar o vídeo, mas eles basicamente trabalham com e essa ideia de papo reto, porque papo reto é isso, eu vou ser direto e vou ser breve, né? E vou falar as coisas de um modo, traduzindo isso para a forma mais simples possível. Isso tem muito a ver com a urgência de se proteger da violência, né? Então, nesse podcast, o Raul Santiago fala, por exemplo, de como o coletivo organiza os moradores em grupos de WhatsApp para circularem informação sobre tiroteios e como as evidências que circulam nesses grupos podem ser levadas depois para denunciar a violência em esferas cabíveis, né? Então, pode passar, por favor. Aí um trecho que eu não vou poder passar, pode ir para o próximo. Uma outra ativista, né, a Mariluce, que também usa mídias sociais, pode mostrar a terceira foto também, usa mídias sociais também para denunciar a violência, né, que são os fogos virtual, né, que são esses alertas em mídias digitais para, né, falar o que está acontecendo, e aí a população segue e, enfim, sabe se orientar. E é muito interessante que a Mariluce também, ela é uma pintora, né, ela é uma artista plástica, visual, e ela ensina as crianças também a pintarem, né, e ensina esperança para elas. E aí, só para já me encaminhar para a finalização, é muito interessante como esse trabalho de chão de fábrica pode ser escalado para esferas mais amplas, né? Então, eu mostro aí uma pessoa que vocês devem conhecer, a Cecília Oliveira, que trabalha no Intercept Brasil, né? E que criou esse aplicativo Fogo Cruzado, se puder passar para o próximo, que é também conhecido como Waze do Pipoco, né, porque ele avisa, né, onde está acontecendo tiroteio, né, e é muito interessante, ele usa ciência de dados e georreferenciação, e aí o próprio usuário, assim como no Waze, né, você insere informação lá sobre acidente, sobre trânsito, os usuários podem inserir informações sobre violência geral, né, não só policial. Esse aplicativo hoje funciona no Rio, Recife e Salvador, e é muito interessante que a Cecília se inspira no trabalho desses ativistas, né? Eu encontrei com Cecília diversas vezes no Complexo do Alemão, e aí ela percebeu que aquilo poderia ser levado para outras esferas, né? Então é muito interessante como essas experiências podem ir para outros domínios, né? E é muito interessante que o Fogo Cruzado faz exatamente o que o Raul Santiago também faz, né, de levar evidências de violência para denunciar. Então, o Fogo Cruzado gera uma base de dados que contesta números da própria segurança pública do Rio. Bom, agora as conclusões. Então, diante de um cenário político, pode clicar aí, por favor, um cenário político e histórico bastante sombrio, as reações das pessoas podem ser várias, né? Pode ser silêncio, pode ser medo, pode ser paralisia, e eu acompanho ativistas que, em vez disso, levantam suas vozes, né, como fala Bell Hooks, e denunciam esse estado de coisas, mesmo sob grande risco pessoal, né? E os ativistas que a gente estuda, eles se engajam com a esperança como um método, né, seguindo o Miyazaki, ou seja, como uma forma de reorientar o conhecimento. Eles insistem em reinventar a vida cotidiana por meio da reimaginação da linguagem, né, por exemplo, a ideia de papo reto, a legitimação disso nas práticas locais, da cooperação com moradores locais, com moradores do território de fora, né, por exemplo, com a cooperação com a Cecília, da educação antirracista, Marilúcia ali pintando, né, as casinhas, ela está ensinando sobre raça também para as crianças, da construção identitária e dessa contra-segurança, né, dessa resistência à violenta política de segurança que a gente tem no Brasil. Então, a esperança nessa formação social não é uma espera passiva, mas é um trabalho ativo, e o trabalho semiótico desses ativistas produz vários efeitos, incluindo a projeção de formas de vidas mais democráticas e outras formas de segurança e de política. É isso, gente. Obrigado.
Obrigada, Daniel. A gente vai ficar na esperança de fazer perguntas depois, no final, ao final do último palestrante. Então, por favor, professor Ricardo Nascimento. Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Ricardo Abreu, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. Eu quero, antes de dar início à minha fala, parabenizar mais uma vez publicamente a diretoria da ALAB pelo brilhantismo do evento. Já fazia algum tempo que nós aqui em Sergipe estávamos carentes de eventos com um quilate dessa natureza. Eu lembro que, alguns anos atrás, a professora Leilane Ramos, que está aqui presente, foi uma das coordenadoras do Abralim Sena, que também trouxe debates muito importantes para o nosso Estado, e agora o faz dessa forma que vocês estão acompanhando a diretoria da ALAB. Quero cumprimentar as pessoas, os pesquisadores, que dividem essa mesa comigo e com quem eu tenho a honra de dialogar. Inicialmente, a doutora Renata Ferreira Costa Bonifácio, que é professora da Universidade Federal de Sergipe, meu colega da Universidade Federal de Santa Catarina, o doutor Daniel Nascimento Silva, eu faço questão de botar o Nascimento aqui porque parece até que nós somos parentes, e o professor, doutor Miguel Ángel Veron, que eu tive o prazer também de conhecer agora. Pela segunda vez, ela deu à luz a gêmeos. Então, ela tem hoje 4 crianças com menos de 10 anos de idade para dar conta. Então, ela disse, professor, tudo bem se eu não for? Eu digo, vou. E Januária Pereira da Silva Rocha, essa moça que está aqui, escreveu a dissertação intitulada Direito Linguístico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Análise e Perspectiva dos Casos de Soluções Amistosas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É importante destacar que essas 3 pesquisadoras dão continuidade às suas pesquisas e hoje são as 3 doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. O que é que nós decidimos e o que é que nós estamos discutindo no âmbito do estudo do direito linguístico aqui na Universidade Federal de Sergipe? Que 3 fenômenos precisam ser muito bem estudados. Precisamos compreender as minorias linguísticas e precisamos compreender o ativismo político-linguístico. Por favor. Então, como decisão natural da evolução dessas pesquisas, nós entendemos que o melhor caminho teórico para que a gente possa compreender esses 3 fenômenos é buscar um diálogo com as teorias da justiça, compreender como é que as teorias da justiça discutem a noção de justiça social. E me parece que é o campo, até agora, mais produtivo, porque as discussões sobre teoria da justiça perpassam necessariamente pelo conhecimento, ou seja, aspectos identitários e culturais, e como esses aspectos identitários e culturais ligados às línguas são muitas vezes apagados em outras políticas públicas, e também a partir da representação. Ontem eu tive a oportunidade de falar em um grupo menor sobre como nós estamos estudando a natureza dos conflitos linguísticos. E um aspecto que uma conclusão que o nosso grupo já chegou, é que existem conflitos linguísticos, inclusive, que são omissivos. Eles são propositadamente criados para que determinados grupos linguísticos não ocupem espaços de poder e decisão. E talvez o exemplo mais prototípico disso é um Congresso Nacional com 513 deputados, num país onde se falam mais de 250 línguas e que a língua instrumental do Congresso Nacional é exclusivamente a língua portuguesa. Então, nós estamos aí diante de um conflito linguístico de natureza omissivo. Parece que o conflito linguístico não existe, mas ele não existe porque nós criamos um conflito anterior, criamos uma barreira anterior para que as pessoas não tivessem acesso aos espaços de representação. Por favor. Então, é aí que o direito linguístico, a política linguística, vai encontrar com a justiça social. Eu vou, em homenagem ao meu tempo, para que eu não desobedeça aqui o tempo da apresentação, vou passar alguns slides de forma mais rápida, mas acho que vale a pena depois, quem tiver interesse nessa discussão, fazer a leitura de alguns autores que eu vou apresentar no próximo. Você passa um e aguarda, por favor. Então, nós trabalhamos com a noção de justiça social e redistribuição, e os nossos principais autores são John Rawls, Amartya Sen e Nancy Fraser. Nancy Fraser, inclusive, a grande autora que nos interessa.
Trabalhamos com a ideia de justiça social e reconhecimento, e aí trabalhamos Nancy Fraser e Axel Honneth. Axel Honneth, que traz uma grande contribuição para que a gente possa construir a ideia de conflito a partir das dinâmicas linguísticas que nós estamos analisando, e a noção de justiça social e representação. E aí trabalhamos com a brasileira, a professora Iris Marion Young. Então, são os 3 cenários de justiça social com o qual nós estamos trabalhando para construir uma teoria do direito linguístico ou uma teoria da política linguística que possa dar conta daqueles 3 fenômenos: o conflito linguístico, as minorias linguísticas e o ativismo político-linguístico. Você pode passar aí agora, eu não vou ter condições de ler. Pode passar, eu vou lhe dizer quando você vai parar. Pode passar, por favor. Pronto, e aqui é onde eu queria chegar. Nancy Fraser tem uma construção que para a gente é valiosíssima e nos ajuda a operar nesse cenário, onde nós temos minorias linguísticas que necessariamente atendem a 2 critérios da teoria da justiça. Elas são minorias linguísticas que não têm acesso aos bens materiais e aos direitos, e elas são minorias que não têm acesso aos bens materiais e direitos, e elas também são concomitantemente minorias linguísticas. E a Nancy Fraser, ela vai chamar essas minorias de minorias bivalentes, que ao mesmo tempo elas sentem a falta de políticas de redistribuição e de políticas de reconhecimento. Então a Nancy Fraser vai dizer o seguinte: a noção de minorias bivalentes, ela se refere a grupos sociais que enfrentam, tanto na esfera da redistribuição, então, são minorias econômicas, minorias sociais, quanto na esfera do reconhecimento de natureza cultural e identitária. Esses grupos, segundo Fraser, necessitam de ações afirmativas e transformativas. Aqui um outro elemento importante da nossa pesquisa, porque nós estamos pensando como elaborar políticas linguísticas ou políticas públicas que consigam dar conta desses conflitos. E 2 instrumentos parecem muito produtivos para a gente. As políticas afirmativas, mas as políticas afirmativas elas não conseguem alterar a ordem das coisas, e as políticas transformativas. Então, são mais 2 instrumentos que nós estamos levando em consideração na nossa pesquisa sobre direito linguístico e políticas linguísticas. Então, Fraser vai dizer que essas ações afirmativas, elas precisam ser motivadas por políticas afirmativas e políticas transformativas para combater as desigualdades que os atravessam. Por favor. A própria Nancy Fraser dá alguns exemplos para a gente de minorias bivalentes. Ela fala que as mulheres são naturalmente uma minoria bivalente, né? Elas sofrem com desigualdades salariais e acesso limitado a cargos de liderança, e isso aí requer políticas necessariamente que sanem a questão da redistribuição, além de serem frequentemente alvo de discriminação de gênero e objetificação, né? Ou seja, lhes faltam políticas de reconhecimento. Eu não vou ler as 3 por conta do meu tempo. E a partir desse conceito de minorias bivalentes, que nós estamos começando a pensar as minorias linguísticas, de modo geral. Então, necessariamente, as nossas minorias, elas estão ligadas em 90% dos casos, às questões de natureza étnica. Por exemplo, os nossos grupos indígenas. Esses grupos indígenas, eles sofrem bivalentemente injustiças de natureza redistributiva e injustiças de natureza de reconhecimento. Sendo que é muito pouco provável que o motivo do conflito linguístico que nós estejamos analisando, ele seja exclusivamente de natureza linguística. Então, aqui, mais um slide, onde ela mostra que as injustiças de natureza redistributiva normalmente estão ligadas à exploração, à marginalização econômica, à privação. Elas exigem redistribuição, buscam igualar os grupos. O objetivo seria fazer com que todos fossem, de fato, iguais, materiais e formalmente iguais. Então, ela diz, busca-se abolir as especificidades de um grupo por meio do que ela chama de desdiferenciação. Por exemplo, as injustiças contra uma classe trabalhadora. Por outro lado, na esfera do reconhecimento, ela fala em dominação cultural, ocultamento, apagamento, desrespeito, exigem reconhecimento. O objetivo de uma política não é colocar todos como iguais, material e formalmente, mas, pelo contrário, é diferenciar. Né? Ela diz o seguinte, busca-se chamar a atenção para as especificidades de um grupo por meio da diferenciação.
E aqui eu fiz uma alteração no exemplo que ela dá, injustiças contra uma minoria linguística invisibilizada. Então, hoje nós não operamos mais com o conceito de conflito linguístico ou de minoria linguística isolada, nós estamos começando a operar a partir do conceito de minoria linguística bivalente. Aqui são reportagens que foram publicadas na internet, em veículos de comunicação, foram extraídas da dissertação de Caroline Santos. Caroline fez uma dissertação exclusivamente para discutir conflito linguístico, e aqui ela dá exemplos claros de como esses conflitos linguísticos, eles atingem determinados grupos linguísticos que são necessariamente minorias bivalentes. Então ela mostra aqui, olha, longas distâncias e idiomas dificultam denúncias de violência doméstica por mulheres indígenas. Então, vejam que aí eu tenho a própria condição feminina, que se submete à violência, à androgenia, né? E a própria barreira linguística. Então, a política aqui não é necessariamente linguística. Aqui é uma política que precisa necessariamente atingir dois aspectos. Um aspecto que diz respeito ao papel da mulher na sociedade, e uma política que diga respeito especificamente ao idioma. Ali uma outra matéria que foi também evidenciada pela Caroline, que diz o seguinte na sua manchete: mulheres surdas não conseguem denunciar violência doméstica por falta de intérpretes. Então vejam que, além da falta de intérprete, que inviabiliza a materialização de uma política pública, a condição feminina, que me parece que em 99,999% dos casos, as vítimas de violência doméstica são mulheres no Brasil. Então, você tem nas mulheres que falam outra língua que não o português, uma condição de minoria bivalente. Então, a partir de agora, a gente está entendendo que é necessário entender política de segurança pública como uma política linguística incidental. Por favor. Os conflitos linguísticos, aqui também, só para diferenciar o conflito linguístico incidental do conflito linguístico puro, também retirado da dissertação da pesquisadora Caroline Santos, são aqueles que emergem diretamente de conflitos sociais ou de políticas públicas que possuem as questões linguísticas como seu objeto principal. E eu acredito que, no que diz respeito aos conflitos linguísticos puros, o estado da arte das pesquisas em direito linguístico e em políticas linguísticas no Brasil já evoluiu bastante. E aqui ela traz um exemplo. Ela diz assim, olha, indígenas do município de José Boité são proibidos de falar em suas línguas em órgãos públicos. Vejam que aqui o conflito linguístico ele é puro. A discussão é linguística. Agora, quando a gente fala em conflitos linguísticos incidentais, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos que nós estávamos apresentando para vocês. Então, o que são os conflitos linguísticos incidentais? São aqueles que emergem subsidiariamente a partir de conflitos sociais, não linguísticos, ou de políticas públicas que não possuem questões linguísticas como seu objeto principal. Exemplo, políticas de segurança pública. Exemplo, política de saúde pública, políticas de reforma agrária, políticas de trabalho e renda, políticas de infraestrutura e políticas migratórias. Só a título de exemplificação, nós vivemos uma fase muito semelhante a essa que nós estamos vivendo hoje nos estudos em políticas linguísticas, com o direito ambiental. Antigamente, quando um determinado ente federativo queria construir uma obra pública, ele ia lá simplesmente e construía a obra. E os debates sobre meio ambiente eram debates acadêmicos. Nós não tínhamos instrumentos para forçar o ente público a fazer uma compensação de meio ambiente. Nós não tínhamos instrumentos para proibir que o ente público destruísse um mangue, destruísse um manguezal para construir uma determinada obra pública. E, à medida que nós evoluímos no processo de entendimento do meio ambiente, nós entendemos que toda política pública tem o condão de ser danosa ao meio ambiente. E, portanto, há algumas políticas que necessariamente só prosperam quando recebem o aval do órgão de proteção do meio ambiente, seja do município, seja do Estado, seja da União. Então, hoje nós estamos vivenciando exatamente esse momento nos estudos em política linguística. Nós estamos tomando consciência de que não são apenas as políticas linguísticas puras que afetam o equilíbrio das línguas e a vitalidade das línguas, mas também as políticas públicas de forma geral, e de maneira incidental, e de maneira colateral.
Uma política de emprego e renda mal conduzida tem o condão de dizimar uma comunidade linguística em poucas gerações. Então, por favor. Aqui as tipologias linguísticas clássicas com as quais nós operamos, então minorias indígenas, geopolíticas, migrantes, dialetais e as que competem pelo domínio linguístico. E, por fim, um exemplo de política linguística, de conflito linguístico incidental, né? Então, também fruto das pesquisas de Caroline Santos, na sua dissertação. Caroline achou um exemplo de conflito linguístico incidental, que é exatamente os indígenas têm suas identidades invisibilizadas nas prisões do Brasil. Bem, o indígena que está preso, ele não foi preso necessariamente porque não falava português, ele foi preso por algum outro motivo. E ali está incidindo uma política de segurança pública. Na reportagem, que foi evidenciada por Caroline, tem um parágrafo que diz o seguinte: o que resulta dessa invisibilização é que os índios encarcerados são privados do direito básico de serem tratados de modo diferenciado pelos sistemas de justiça e penitenciário. Veja, parece que a reportagem está traduzindo o que a gente acabou de falar no que diz respeito à justiça social por reconhecimento. Fato agravado pelo próprio desconhecimento dos profissionais da área jurídica. Isso inclui o direito a intérprete em um idioma que os ajude a compreender e a serem compreendidos, a defensor público gratuito, a liberdade de expressão religiosa, a consumo de alimentos tradicionais e até a flexibilização do cumprimento de pena. Por favor. Aqui é um quadro das pesquisas de Januária e de Lianara, mas eu já extrapolei meu tempo, eu acho que o recado já foi passado. Por favor. Eu coloco aqui as referências bibliográficas, caso os pesquisadores aqui presentes queiram ter acesso às obras citadas na minha apresentação, mas, em regra, é isso. Nós estamos entendendo que hoje é necessário que, para o avanço dos estudos em política linguística e em direito linguístico especificamente, porque nós entendemos que, na maioria dos casos, a implementação de políticas públicas se dá através da construção de instrumentos normativos. Nós precisamos compreender melhor o impacto de todas as políticas públicas no equilíbrio das línguas. Nós precisamos compreender melhor a dinâmica dos conflitos linguísticos no nosso país e fora do país, né? E nós precisamos compreender melhor, é por isso que eu estava, durante a apresentação do meu colega Daniel Nascimento, fazendo gestos para minhas orientandas, nós precisamos compreender melhor as dinâmicas do ativismo político-linguístico, para compreender quais são as ações que prosperam, quais são as ações que são ineficazes, como um determinado grupo organizado consegue, de forma contundente, fazer com que o ente público, seja o município, seja o Estado, seja a União, seja capaz de desenvolver políticas linguísticas, políticas públicas que protejam, que fomentem questões linguísticas que são do interesse nacional. Então, eu agradeço pela paciência e pela atenção, devolvo a palavra para minha colega Renata e me coloco à disposição para responder questionamentos e provocações que eventualmente possam surgir. Muito obrigado. Fantástico, muito bom, Ricardo. Muito obrigada por sua fala, bastante impactante. E passamos, então, à comunicação do professor Miguel Ángel Berón. Por favor, professor. Isso vai aprender a sair, primeiro por onde vai. Pero va a venir a tener banajanería. Le saludé en guaraní, mi lengua. Yo solamente falaba guaraní hasta los 17 años. A los 18 años se me impuso el castellano o español. Y ahora, bueno, tengo 2 lenguas oficiales, manejo las 2 lenguas. Y es un gusto enorme por la invitación y fundamentalmente por el aprendizaje. Agradezco a los compañeros, el profesor Ricardo. Terminé un doctorado en Barcelona, España. Estoy terminando la tesis sobre activismo. Mi tema es activismo lingüístico para la normalización de la lengua guaraní en Paraguay desde la perspectiva de la antropología crítica, etnografía crítica.
Entonces, onte, estuve hablando sobre activismo lingüístico. Hoy no es mi tema, pero es un tema que me apasiona. Y muy interesante, profesor. Aquí mi amiga me está sacando la foto para utilizar esa bibliografía. Soy un activista lingüístico. Lamentablemente en Paraguay, cuando Paraguay se independiza en 1811 de España, 214 años, somente 5% dos paraguayos hablaban español. El resto, somente guaraní. Fuimos guaraní, monolingües guaraní. Mas, a un año después de la independencia, el gobierno paraguayo sacó una resolución: en la escuela nada de guaraní, solamente castellano. En realidad quiero dejar aquellos, porque el tiempo es pequeño, podríamos conversar, porque me cuesta seguir. En todo caso, sí podemos. Las políticas lingüísticas. Por suerte, esas políticas empezaron a cambiar hace como 70 años gracias al activismo lingüístico, gracias a que los falantes nos organizamos, presionamos y fue cambiando. Este es Paraguay, constitucionalmente una nación pluricultural, y el Estado es bilingüe. El Estado paraguayo es bilingüe, más la nación es pluricultural. Son habladas 19 lenguas indígenas, 2,3% de la población paraguaya es indígena. Siempre cuento, ustedes me miran y yo soy indígena, pero en 1848 el presidente sacó un decreto, disolvió los povos indígenas y por decreto pasamos a ser criollos. Por decreto no somos paraguayos, o sea, criollos, no indígenas. Mas yo soy indígena. 2,3% de la población paraguaya. La lengua de señas paraguaya o Libra de Brasil, lenguas de comunidades inmigrantes y lenguas extranjeras. Estas son las lenguas indígenas. Ahí 2,3% entonces es de la población paraguaya indígena. Están agrupados en 19 pueblos y los 19 pueblos tienen sus lenguas. Pero hay lenguas que se están muriendo. Por ejemplo, el guaná tiene 2 hablantes. 2 hablantes, una lengua casi muerta. Se está tratando de revitalizar entre la comunidad y la Secretaría de Políticas Lingüísticas. 5 familias lingüísticas y una de ellas es el guaraní paraguayo, que eu falo. El guaraní convive con una lengua demasiado fuerte, que es el castellano, o ustedes llaman español. Yo prefiero utilizar castellano. ¿Por qué? Porque en España se hablan varias lenguas. Si eu falo español, estoy reconociendo que se habla una sola lengua. Y yo estoy terminando en Barcelona un doctorado, ahí se habla catalán. Este es el castellano, 483 millones de personas que tienen el castellano como lengua materna según el Instituto Cervantes, no digo yo. Y potencialmente casi 600 millones de personas hablantes del castellano, segunda lengua más hablada del mundo. Un poco acá el guaraní. El guaraní habría nacido en la zona de Brasil, el guaraní de la misma familia tupí-guaraní. Cuando llegaron los españoles, no existía Paraguay ni Brasil. Brasil era Pindorama, era Brasil. Era hablado lo que es Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y también Perú, Ecuador, Guayanas. O sea, guaraní era una lengua bastante de uso extendido. Y en Brasil lo llamaban la lengua gerau, o sea, como tupí-guaraní. La primera gramática surgió justamente en Brasil, 1595, Anchieta, fundador de San Paulo y fundador de Río de Janeiro, santo de la Iglesia Católica. Y actualmente yo escucho tantas palabras en guaraní. Aracayú es tupí-guaraní, Aracayú es tupí-guaraní, Tieté, Uruguay, la República Oriental de Uruguay, Paraguay, tantos lugares. Actualmente el guaraní es hablado en más de 50 variedades. 50 variedades. Y el guaraní paraguayo es el guaraní que se habla en Paraguay. Creemos que cerca de 8 millones de personas hablamos todavía guaraní en América, en esta región.
Los jesuitas fueron los que más desarrollaron el guaraní escrito. Es más, durante la colonia el guaraní tuvo uso oficial y escrito. Por ejemplo, Hernando Arias Saavedra fue el primer gobernador del Río de la Plata entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Él mandaba a pregonar todos sus trabajos en guaraní y en castellano. Era de uso oficial. Manuel Belgrano entró a Paraguay en 1810, después de que Argentina se independizara, proyecto de Argentina. Y él escribió varias cartas en guaraní y en castellano. Así también Argentina, la República de Argentina, las Provincias Unidas, proclama su independencia. Desde hoy somos independientes, 9 de julio de 1816. Y la proclama, el escrito, estaba en castellano, guaraní, quechua y aymara. O sea, las lenguas indígenas estaban no solamente en Paraguay, sino en Argentina. 1639, una de las primeras obras en Paraguay sobre gramática, diccionario, etcétera, de un jesuita peruano. Pasamos. Después de la independencia, lamentablemente, así como ocurrió en Argentina, ocurrió en Perú y en todos los países, el colonialismo lingüístico se fortaleció después de las independencias. Y en Paraguay pasó eso. En Paraguay, después de la independencia, empezó a dejarse de lado el guaraní. Entonces, en 1811, cuando nos independizamos, el guaraní era hablado por 99,9% de la población. Los españoles también hablaban guaraní, pero el castellano solamente, probablemente 5% de la población. Éramos monolingües guaraní. 1800, el primer himno nacional se entonaba en guaraní. 1848 el presidente sacó un decreto. Ahí es el decreto. Desde hoy, o sea, no es indígena, es paraguayo. Entonces, por decreto. También se les quitó todas las tierras a los indígenas y muy negativo para la lengua guaraní. O sea, se llama ibotú, desde hoy se llama flor. Flor se fala en portugués, flor. Entonces, tiene que cambiar su nombre indígena a nombre cristiano. Entonces, ibotú, no. Desde hoy, flor. O sea, la política represiva. Pasamos. Guaraní en el siglo pasado y este siglo yo le llamo una construcción de una actitud ambivalente. Tenemos mucho amor al guaraní. Nos queremos vivir en guaraní. Mas tuvimos una represión muy fuerte. La represión más fuerte del guaraní fue después de aquella guerra que lamentablemente tuvimos con Brasil, Argentina y Uruguay. El presidente paraguayo murió el 1 de marzo de 1870 y el 7 de marzo, 6 días después, se prohíbe por decreto. Paraguay ficó na mano de Brasil y Argentina. O presidente de Argentina falaba que para matar al Paraguay hay que matar esa maldita lengua, ¿se entiende? Hay que matar esa maldita lengua, entonces mandaron a prohibir por decreto en el uso de la escuela. Entonces, 5%, 10% de los niños hablaban castellano, 90% no hablaba. Y se les pegaba en la boca, ese era el arrodillarse, pegar en la boca, o tenía que correr, si hablaban una palabra en guaraní. Y por eso me interesa mucho su bibliografía, profesor. Fuimos sometidos a un mutismo, una mordaza en el país. Y fue una política muy represiva. Mi papá, mi pai, mi amai cuentan que a ellos se les pegaba y tuvieron que dejar la escuela y quedar analfabetos. Entonces, esa represión. Y lamentablemente en Paraguay no fuimos capaces de documentar. Yo le llamo dolor lingüístico, así se fala en portugués, dolor lingüístico. Un dolor lingüístico nunca tratado, nunca curado. Y es una responsabilidad de los investigadores escribir, publicar. Yo tengo un artículo que se llama Dolor lingüístico paraguayo, mas no es propiamente, está en internet, mas no es en realidad un artículo sobre dolor lingüístico, pero hablé algo en ese artículo. Está en internet. Bueno, hacia el año 1920, 100 años atrás, empezaron los movimientos por el reconocimiento del guaraní.
La primera academia que construyó un suizo que vivió en Paraguay, un gran botánico. Durante la guerra del Chaco con Bolivia, hermano Bolivia, la guerra de los soldados desnudos, dice Chiavenato, la guerra del petróleo, un historiador brasileño, así titula su libro. Durante la guerra se prohibió el uso del castellano, todo el mundo tenía que hablar solamente guaraní. Esa es la hipocresía con el guaraní. Aquellos que escribían o hablaban español se les castigaba. Mas terminó la guerra y otra vez guaraní prohibido en la escuela, prohibido en el Estado, prohibido en todas partes. 1944, gracias al activismo lingüístico guaraní, entró en la sala de clase. Primera vez. Y fue en la carrera de letras. Yo soy licenciado en letras, primera carrera que terminé en la Universidad Nacional de Asunción, en esa carrera, tercer año. 1960 se creó un instituto para la formación de docentes, activismo lingüístico, desde abajo. Las políticas lingüísticas pueden ser desde arriba para abajo, políticas lingüísticas estatales descendentes y las políticas lingüísticas ascendentes, le llamamos activismo lingüístico o militancia lingüística. 1967, guaraní como lengua nacional, Constitución Nacional. 1992, guaraní lengua oficial junto al castellano. Mas el artículo habla de que una ley tiene que reglamentar ese artículo. Entonces, no podemos oficializar el guaraní, no tenemos la ley. El Estado no hizo absolutamente nada. Desde abajo, gracias al activismo, nos organizamos y conseguimos la ley de lenguas en el año 2010. Gracias a un presidente patriota que se llama Fernando Lugo, fue el que consiguió. Y a partir de ahí las políticas lingüísticas favorables. ¿Pasamos? Guaraní, hoy de esto ya hablé, podemos pasar nomás. Gracias a esa ley de lenguas. La ley de lenguas creó dos instituciones. Una, la Secretaría de Políticas Lingüísticas o Ministerio de Políticas Lingüísticas. Tuve la suerte de ser el primer funcionario técnico, fui director general durante 3 años, director general de Planificación Lingüística y también la Academia de la Lengua Guaraní. Soy académico de número de la lengua guaraní. Fui uno de los primeros 15 que entramos por concurso. La Secretaría tiene que trabajar, hablando del guaraní, el desarrollo del estatus, la planificación formal, o sea, planificación funcional o planificación del estatus. Y la Academia, hablando de la lengua guaraní, el corpus, o planificación formal, así como le llama CUM, no es CUM. Bueno, pasamos. Y ya el guaraní con el castellano. Lo que puedo reducir es que, sintetizar, es que en Paraguay avanzamos mucho en las normativas con respecto al guaraní. Son iguales castellano y guaraní. Pero del dicho a hecho, los catalanes hablan de que la ley sola no hace primavera, pero que el guaraní, pasamos, esté bajando. Ahí están, y esto cuando el profesor estaba hablando, ahí las asimetrías, según las Naciones Unidas, estas informaciones no son mías, PNUD. Años promedio de educación, guaraní hablantes 4 años, castellano hablantes 8%, con carreras universitarias 0% y castellano hablantes 10%. La injusticia social lingüística. A pesar que el guaraní sigue siendo la lengua más hablada en Paraguay, lengua oficial, 5 minutos, gracias. Si yo no hablo castellano, no ingreso a la universidad. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí se toma examen de ingreso, castellano, matemáticas, historia y probablemente otra materia, pero guaraní no. Hay luchas, estamos consiguiendo. Ahora están entrando, el guaraní entra como materia en las universidades, pero poco a poco, gracias a la militancia. Entonces, esa asimetría, esa injusticia lingüística. Y ahí tengo una comparación que he hecho hacia el año 1992. 95% de la población hablábamos guaraní.
y 37%, 40% solamente hablábamos o hablaban guaraní. Yo hablé solamente guaraní hasta los 17 años, después aprendí castellano. Según los últimos estudios, yo no confío en los estudios, pero son parámetros, que el guaraní habría bajado a 70% el volumen de hablantes. O sea, en 30 años bajó del 95 a 70, que es catastrófico, 25 puntos en 30 años. En 30 años. Y es por eso que, ¿y por qué esto? Sí, un ratito, el siguiente. El siguiente. Ahí está, pasamos el mismo casi. Siguiente. ¿Por qué sería la resistencia de las élites a la democratización política, económica y lingüística? Primera vez tenemos en Paraguay un presidente que no habla guaraní ahora, el señor Peña. No quiere hablar, no es que no quiere aprender. Él no habla bien inglés, pero guaraní no. Primera vez en la historia. Ideologías lingüísticas eurocéntricas que sobrevaloran las lenguas europeas por sobre las propias. El guaraní oficialidad no es suficiente, escasa acción estatal, escasa planificación lingüística. La Secretaría de Política Lingüística tiene 13 años de vida y no tiene un plan nacional de lenguas, no tiene un plan de normalización. También está la mundialización lingüística, mundialización económica, cultural y proceso acelerado de urbanización acelerado de Paraguay. Según un sacerdote jesuita, Bartomeu Melías, muy conocido, ya murió, gran investigador, él dijo, o sea, varias veces decía, el guaraní sobrevivió gracias a la familia, se falaba en la familia y a pesar del Estado. Y ahora, lamentablemente, el guaraní, muchos papás, mamás bilingües no están pasando el guaraní en sus casas. ¿Por qué? Por ese dolor. Se les pegaba, se les castigaba a los abuelos. Entonces dicen, yo no quiero que mi hijo, no quiero que mi nieto sufra en la escuela. A pesar que su hijo ya habla castellano. Bueno, pasamos. Y otro tema que a mí yo estudié en Brasil, adoro Brasil, he compartido con muchos académicos prácticamente desde el año 1995 y tenemos mucho que aprender con ustedes. Paraguay siempre ha sido una isla, nos encerramos. Y en cuanto a la lingüística, tenemos muy pocos avances, formación lingüística. Como decirle, una sola universidad pública de Paraguay tiene una carrera de antropología. Ustedes quieren estudiar antropología en Paraguay, tienen que irse a Brasil o a Argentina. ¿Y dónde están las universidades públicas? Carrera lingüística, no sé, lingüística aplicada, traductología. No hay, no hay. Sí hay licenciatura en letras y licenciatura en guaraní. Pero esa carrera no. Estoy terminando, ¿sí? Ah, el último. Bueno, por ahí. Entonces, nosotros decimos que el futuro del guaraní depende de lo que hagamos ahora en Paraguay. Una lengua hablada probablemente por 75-80% de la población, lengua hablada en muchas partes de Argentina, un poco en Brasil también. Y dicen los colombianos, inclusive mexicanos, peruanos, los catalanes, que el guaraní paraguayo es una referencia para las lenguas indígenas de América. Lenguas propias de América. Si el guaraní se debilita, va bajando el volumen de hablantes, probablemente las otras lenguas también de América. ¿Por qué? Porque nos miran, ¿qué estamos haciendo en Paraguay con el guaraní? Y lamentablemente, lamento decir que desde el Estado muy poco, desde el gobierno, están todas las normas. Que todas las cartelerías tienen que estar bilingües. La educación, la escuela tiene que ser bilingüe, desde el preescolar hasta la universidad, pero no pasa eso. Y fortalecer el activismo. Usted le conocerá a Luis Aracil, fue el primero que habló de normalización lingüística. Y con eso termino. Aracil dice que, por eso me gustó mucho el profesor del conflicto lingüístico. Él dice que en una situación de conflicto lingüístico, hay solamente dos salidas. No hay 3, 4. ¿Cuáles son? O sea, si son dos lenguas,
se normalizan ambas lenguas. O sea, las dos lenguas se utilizan normalmente en todos los ámbitos y en todas las funciones comunicativas. Esa es la primera. El segundo, desaparece una de ellas. Entonces, nuestra lucha es porque se normalicen ambos, castellano y guaraní, y no porque el guaraní se vaya debilitando, porque es la lengua que yo particularmente aprendí con mi abuela, con mis padres, y como dice el padre Meliá, este libro, él dice que hay que valorar, reconocer el guaraní, una lengua que fue vilipendiada, que fue tan atacada históricamente. Entonces, por una justicia social. Agradezco a la mesa, doctora, agradezco a los compañeros, agradezco a ustedes también. Acá una amiga, estudiante mía del Paraguay, doctorado, ahí estamos estudiando castellano, español. Entonces, agradezco por este espacio y infinitamente a la Organización Lingüística Aplicada de Brasil. Les necesitamos en Paraguay, gracias por esa mano solidaria que siempre nos extienden. Aguillo de TPM, Jatové, Tañamos a poner como decir, Jatové ahí Tañan Gale Componente o Peiteña Neñe Erejo, había ya la peguada. Muchas gracias por el espacio y que sigamos defendiendo nuestras lenguas. Muito obrigada, professora. Bom, a gente vai abrir então agora um momento para perguntas, comentários. Só queria dizer, né, novamente agradecer por fazer parte dessa mesa tão impactante que a gente aprendeu tanto, acredito. Eu fiz aqui mais ou menos um balanço do que apareceu através, né, léxico aqui, ó, repressão, censura, violência, dor, injustiça, conflito ou conflitos, mas também lutas, né? Assimetrias, transgressão, direitos, ativismo, presença ou presentificação e esperança, né? Todas essas palavras que apareceram aqui, de alguma forma ou de outra e outras, né, fazem parte do campo semântico do uso das línguas, da história das línguas, e vocês puderam ver aí os estudos que estão sendo realizados, o ativismo desses pesquisadores, né, desses professores. Parabenizo né, vocês banca, ó, tô achando, falou tanto de doutorado, né, Ricardo? A banca, a mesa. Agradeço bastante, saio aqui com o coração assim cheio, né, e bastante aprendizado de vocês. E agora a gente abre um momento para que vocês, público, façam seus comentários e perguntas, por favor. Talvez seja interessante, porque aí está tendo a tradução, e aí a gente vai franquear o microfone à Joyce. A professora Joyce é professora do Departamento de Letras Estrangeiras e Espanhol. Joyce Palha. Olá. Bem, bom dia. Primeiro, cumprimentar a mesa e agradecer por essa maravilha, né, que foram as 3 falas. Gostei muito. Eu sou da área de pesquisa também de políticas linguísticas e o Miguel não vai lembrar de mim, mas eu fiz doutorado no Paraguai, sobre o Paraguai, e o Miguel me recebeu lá. Miguel me recibió aí em Paraguai 11 anos atrás para falar del guaraní na Secretaría de Políticas Lingüísticas. Então, aí me ha facilitado algunos materiales y todo. Entonces, mi tesis fue sobre el guaraní y también eso me colaboró directamente. Entonces, ya le agradezco públicamente, ¿no? Pero también bueno recibirlo aquí en nuestra casa, ¿vale? Mucho gusto. Bien, não sei se falo a pergunta, eu queria juntar os dois, assim, comentário, porque a fala do Ricardo, né, meu colega aqui do Departamento de Letras Vernáculas, e também a fala do Miguel, né, me fizeram pensar na questão de como o Ricardo está levando para o COV pouco. Então, vou tentar falarlo, decirlo a Miguel. Então, Miguel, queria que comentaran un poco tú y Ricardo sobre exactamente la cuestión de cómo la guerra de Paraguay tiene que ver con un conflicto que es histórico, ¿no?
Y después, que supuestamente en algunas historias dice que es lo que mantiene el guaraní, ¿no? O sea, como las mujeres más hablantes y menos hablantes de castellano, y después cómo eso se relaciona como un conflicto histórico que mantiene la lengua y después lo contrario, como el Estado la silencia en determinados movimientos que no, digamos que no impone, ¿no? Eso que dice que no se enseña en las ciencias, no está en la universidad el guaraní, no está desde niño, ¿no? Que están enseñando en guaraní. Entonces esas relaciones con los conflictos históricos y también de de las políticas exactamente, ¿no? No sé si podrías comentar un poco más de ese percurso histórico. Sí, dicen que, o sea, muchos autores dicen que esa guerra ayudó para el mantenimiento de la lengua. Porque yo hablé que en 1848 por decreto prácticamente se prohibió el uso del guaraní. Los nombres guaraníes tenían que ser cambiados por nombres cristianos, europeos, y se les quitó a los indígenas sus tierras. Durante la guerra se recuperó el uso escrito del guaraní. No hago proselitismo a favor de la Iglesia Católica, pero desde la expulsión de los jesuitas, 1767 terminó el uso escrito del guaraní. Ahí terminó todo. Y recién en 1767. Y después, 1865, 100 años después, se recuperó el uso del escrito del guaraní en la guerra de la Triple Alianza. En esa guerra también se convocó el primer congreso de grafía del guaraní, 1868. Después, 1950, recién se convoca un congreso grande para unificar el guaraní, y fue en Montevideo, Uruguay, 1950. Estuvimos de Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, México y creo que Ecuador. Entonces es cierto eso, o sea, muchos escritores, historiadores dicen lo mismo, y yo creo que es así. Con respecto a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, las políticas lingüísticas son políticas. Nosotros hicimos tantos trabajos para sacar la ley de lenguas. Aprobamos la Constitución Nacional 1992, guaraní, lengua oficial en igualdad de condiciones con el castellano. Pero la ley, y el Estado no hizo nada para sacar la ley, nada, no movió nadie. Entonces tuvimos que en el año 2005 organizarnos y desde la sociedad civil y presentar un proyecto al Parlamento, presionar al Estado, y justo en eso subió como presidente Fernando Lugo y él nos apoyó. Y se aprobó la ley en el marco de la celebración de los 200 años de independencia de Paraguay, 1811. Primer año, yo fui primer funcionario de la Secretaría, entonces conozco bien todo ese proceso. Hasta el 2016 renuncié, estaba como director general de Planificación Lingüística. Primer año, 4.000 millones de presupuesto, segundo año, 8.000 millones, que es muy poco para una secretaría. Más se le quita a ese gobierno y recortan, dejan a 4.000 millones el presupuesto de la secretaría. De 8, que es muy poco, bajan a 4. Recién ahora estamos recuperando algo de ese presupuesto. Hay un ministro nuevo muy activo, hay mucha esperanza. Y nosotros, la institución en la que yo estoy, tenemos convenio con la secretaría. Ahora yo le escribí al ministro de Política Lingüística, le dije, tengo muchas propuestas que surgen acá en este congreso. Le dije al ministro, quiero tener una reunión con ustedes para acercarles esas propuestas. No sé si respondí. Obrigado, muito obrigado. Joyce, eu agradeço pela pergunta, porque vai me dar a oportunidade de falar algo que eu queria ter falado na minha apresentação e não falei. Na verdade, duas questões muito rápidas. A primeira diz respeito ao fato de que, historicamente, grandes eventos violadores de direitos humanos foram responsáveis pelo enfraquecimento de comunidades linguísticas, de línguas, em
em alguns territórios. Então, eu acho que eu não vou falar especificamente do caso do Paraguai, porque me faltam informações, né? Mas eu vou falar de um evento que aconteceu aqui no Brasil recentemente. Durante a pandemia do Covid-19, quando todos nós, de alguma forma, recebemos informações sobre as formas de prevenção e as últimas informações que a ciência conseguia produzir sobre a doença, as comunidades indígenas de todas as Américas ficaram desprovidas dessas informações. Então, estávamos diante de um evento de grandes proporções no globo terrestre, e só uma parte da população, aqueles que falavam a língua oficial dos estados, tinham acesso às informações. Houve a necessidade de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicasse em caráter de urgência uma resolução determinando que os países fizessem a tradução de todas as informações sobre o Covid-19 e repassasse para as comunidades que não falavam a língua oficial do Estado no seu território, basicamente as línguas indígenas. Quem milita na área da linguística dos povos indígenas em toda a América relata que ainda não foi possível contabilizar os impactos da Covid-19 nas comunidades indígenas dos países das Américas. E como grande parte dos óbitos nessas comunidades indígenas foi dos mais velhos e aqueles que naturalmente detêm uma motivação para que a língua continue sendo aprendida pelas gerações mais jovens, há uma expectativa de que nós tenhamos uma aceleração no desaparecimento das línguas mais vulneráveis nas Américas. Então, aí eu vou falar a segunda parte do que eu penso sobre isso. Talvez o grande objetivo da nossa agenda de pesquisa aqui na UFES, existe um ditado que diz assim, né? Quem planta tâmaras não as colhe, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu tenho certeza que nós não seremos a geração que colheremos, mas o nosso objetivo aqui é muito claro. Nós queremos, em algum momento, viabilizar a formação não apenas de acadêmicos, mas de técnicos em políticas públicas que sejam capazes de mensurar o impacto de determinados fenômenos ou de determinadas políticas públicas do Estado nesse equilíbrio das línguas, nessa força das línguas. Então, a ideia é que, para além de mestres e doutores, a gente algum dia tenha a criação de um cargo no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, de analista de políticas públicas, especialidade, linguista. Então, a ideia é que, da mesma forma como você precisa de uma autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer uma intervenção pública no meio ambiente, da Secretaria de Estado ou do Ministério do Meio Ambiente, que no futuro, oxalá num futuro próximo, nós tenhamos pessoas dentro da esfera do Estado que sejam capazes de fazer esse licenciamento das políticas públicas a partir da análise do impacto dessas políticas públicas nas comunidades linguísticas. Se nós lograremos êxito, não sei. Quando lograremos êxito, não sei. Mas acredito que o Brasil, há pelo menos uns 20 a 30 anos, tem marchado de forma muito contundente nesse amadurecimento da compreensão do que é política linguística, do que é política pública, do que é conflito linguístico, do que é o ativismo. Eu acredito que nós teremos condições de formar esse profissional dentro da próxima década, né? Uma especialização, um MBA, não para discutir questões de natureza teórica, mas para instrumentalizar pessoas a fazer esse tipo de análise. E aí, por exemplo, eventos como uma guerra, eventos como uma pandemia, elas possam contar com um profissional especializado dentro da estrutura do Estado, para que esse profissional possa fazer com que as políticas públicas alcancem seu objetivo, mas que não causem um efeito colateral de aceleração do desaparecimento dessas línguas. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Não sei se respondi sua pergunta, mas malandramente eu quis colocar uma coisa a mais que eu não falei na minha fala. Obrigado. Hola, hola. Está muy cerca
Profesor, voy a hacerle una pregunta en español. Quisiera hacerla en guaraní, pero solo no lo hablo. Bien. Tenemos traductores. Ah, dale. Fue un gusto escucharle de verdad y me gustaría saber un poco más de lo que usted tiene a decir sobre la situación, sobre todo ahí en departamentos del oriente de Paraguay, como Alto Paraná, donde la población de brasileños y descendientes es cada vez más grande y que tiene una influencia política y económica gigantesca, ¿no? Hace un par de años, creo que fue en el 2021, creo, una brasileña propietaria de un latifundio envió un audio a sus funcionarios en el que prohibía el uso del guaraní en la hacienda, en la finca, ¿no? Y eso hubo entonces grande rechazo en la población, incluso la Secretaría de Política Lingüística publicó un documento, pero lo hizo en español, no lo hizo en guaraní, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, pero me gustaría saber un poco más sobre esta relación ahí de diglosia, no solo entre el español y el guaraní, sino también respecto al portugués. Gracias. Gracias, profesor. Yo envié un artículo que publiqué en Bolivia a los organizadores sobre este tema. Para mí, ese artículo resume lo que quise presentar. Y en ese artículo narré una anécdota. Yo soy ahí en la línea con Alto Paraná, Ciudad del Este, Caguazú. Cuando yo era crianza, nadie hablaba castellano, solamente guaraní. Después fui a Asunción a estudiar, mis padres se mudaron hacia Asunción. Murió mi papá y le hicimos homenaje a mi papá en la compañía donde nosotros morábamos, en la Iglesia Católica. Yo volví después de muchos años, no sé, 20 años, y me llamó la atención algo que yo no creía. En la capilla de la iglesia pequeña, del campo, no es centro urbano, los meninos hablan 3 lenguas, guaraní, castellano y portugués. Entonces, yo como si fuera que no tenía interés, entré a jugar con ellos fútbol ahí. Entonces les pregunté, todos los niñas, eran más niñas paraguayas, hablan 3 lenguas, perfectamente guaraní, castellano y también el portugués. Y me acerqué junto a las niñas, hijas de brasileños, y no hablan guaraní. Y castellano, ¿qué tal están? No me respondieron en castellano, que entienden castellano, pero no hablan. Un artículo que escribí, si les interesa también profundizar ese tema, está también en internet, se llama La migración paraguaya y la lengua guaraní, que publiqué en San Paulo, la revista Travesía, ¿cómo se llama? Misión Paz. En ese artículo también hablé de eso. Las hijas de los brasileños no hablan español, solamente portugués. Y ni entienden guaraní, entienden español. Entonces, ¿y qué pasa? ¿A dónde va la escuela? ¿A Brasil o en Paraguay? Y por supuesto, ahí en Paraguay. El padre Meliá, mi padre lingüístico, el jesuita, él habla de que el sistema educativo paraguayo es lingüicida, o sea, guaranicida, que está planificado. Y lamento decir eso porque no ha cambiado nada en la escuela. La ideología no ha cambiado absolutamente nada. Hasta ahora, en muchos lugares, se sigue prohibiendo el guaraní en la escuela, en la práctica. A nadie se le pega en la boca, a nadie se le reta, pero en la práctica se les prohíbe. Y es por eso que es importante, estoy saliendo un poco del tema, es importante para nosotros fortalecer las teorías críticas. Porque muchas veces las instituciones, incluida la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de Lingüística, Academia de la Lengua Guaraní, nos constituimos en instituciones legitimadoras del status quo. Reproducimos las políticas lingüísticas
y nadie cuestiona. Yo vengo participando en un seminario sobre análisis y bilingüismo. Hace como 5 años dejé de participar, como 40 años. Nunca se criticó, nunca se cuestionó el modelo lingüístico de Paraguay, de bilingüismo. En España, en Madrid, habla de que o bilingüismo de Barcelona es muy conflictivo. Ese modelo es muy ruim, no sirve. El de Cataluña. Mas de Paraguay es muy legado. ¿Y por qué de Paraguay no es conflictivo? Porque el guaraní va perdiendo. Entonces, es un tema que allá nos falta debatir, lamentablemente no se debate, y nosotros desde donde estamos impulsamos ese debate. Tratamos de aprender con ustedes, crecer con ustedes. Entonces, en ese artículo yo traté de resumir eso, el avance del portugués. Y en ese artículo que publiqué en San Pablo, La migración paraguaya y la lengua guaraní, ese artículo me valió mi salida como director. Me quitaron por ese artículo, porque es muy marxista. Entonces me quitaron por ese artículo como director de planificación lingüística. Entonces yo renuncié a la secretaría. En 2015 dejé la secretaría, volví como profesor en los colegios secundarios y al instituto. Entonces, en ese artículo hablo más de el guaraní y la migración paraguaya y la lengua guaraní. Y esa es la realidad. El portugués crece vertiginosamente. Hay zonas en que anualmente crece como 10% la presencia. No hay estadística, pero yo creo que un gran porcentaje de la población habla portugués, especialmente hacia Pedro Juan, Alto Paraná, Canendillú. Yo fui director en Pedro Juan Caballero de una universidad y un menino, para cerrar, un menino se fue a comprar carne. Fue y voltó. Faló a su mãe, mamá, ainda no hay so'o. Ainda todavía no hay, ainda portugués, no hay castellano, so'o es carne. O sea, tres lenguas en 4 palabras. Pero para nosotros, o sea, yo soy defensor del multilingüismo, quiero hablar bien el portugués, tengo que hablar, pero lo que estamos lamentando es de que el guaraní se va debilitando y también las lenguas indígenas. Me disculpan, esto para terminar, los indígenas guaraní dicen, sin tierra no hay territorio, sin territorio no hay cultura y sin cultura no hay lengua. Y lamentablemente los indígenas siguen siendo expulsados de sus tierras, se les quita compulsivamente sus tierras, así también como a las poblaciones campesinas. Entonces, los conflictos que sufren las lenguas en Paraguay no son técnicas, son políticas. Y tenemos mucho que hacer, pero como decía el profesor, estamos avanzando, eso es lo positivo. Estamos avanzando, hay activismo, Secretaría de Políticas Lingüísticas dentro de sus limitaciones está trabajando y estamos convencidos de que vamos a fortalecer la normalización en guaraní y también las lenguas indígenas. Gracias, compañero. A gente vai fazer, então, a última pergunta, o comentário, mais um, por conta do almoço, e para a gente fazer o encerramento, então. Pode ser rapidinho. Olá, obrigada. Desculpa, né? A gente fica avançando no horário. Sou Juliana, muito obrigada pela mesa. Desculpa, não vou falar em português. Eu queria fazer um comentário, e acho que mais para você, Daniel, mas também aberto, né, para que vocês possam compartilhar. Uma coisa que me chama a atenção, professor, você falou do Estado agora, essa esperança, né, que o Estado vai fazer certas coisas e que algumas coisas vão mudar, mas me parece que todos os exemplos que vocês trouxeram são exemplos de uma luta contra o Estado, né? Esse Estado, na verdade, que é opressor e que não funciona, um Estado que funciona dentro dessa lógica da modernidade. Então, talvez, se vocês quiserem comentar isso, me parece que há essa contradição. A gente está falando de um ativismo, está falando de movimentos muito distantes dessa lógica organizacional do Estado, né?
Então, até que ponto é esse investimento no Estado ou esse rompimento com o Estado? Ou são as duas coisas que precisam caminhar juntas? Então, se vocês quiserem comentar, talvez, né, como é que vocês percebem isso? E o outro elemento para você, Daniel, eu estava pensando sobre a questão da esperança, e aquele momento que você citou um dos livros ali, você colocou, né, o autor falando sobre esperança, marxista, pensando a esperança no mundo mais materialista, né? E aqui no Brasil a gente fala muito sobre o esperançar de Paulo Freire, mas Freire vem nessa tradição, né, teologia e libertação, né, que eu acho que tem um fundo muito mais, né, do cristianismo, que não me parece que é essa esperança, né, marxista, materialista. Então, também não sei se você quiser comentar como é que você vê isso, se tem relação, eu gostaria de ouvir. Obrigada. Bom, obrigado. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que está todo mundo querendo ir para o almoço. Muito interessantes as questões. A primeira, sobre o Estado. Sim, eu acho que os coletivos de periferia, em geral no Brasil, não só esses que eu falei, mas há vários, eu acho que eles são bastante críticos do Estado, porque muitos conhecem o Estado, sobretudo a partir da feição policial e penal do Estado, né? Mas é interessante que eles também querem ocupar o Estado de outro modo, né? Então, por exemplo, uma das fotos que eu mostrei é a Mariluce, que pinta, né, as casinhas do Complexo do Alemão em murais. Ela faz oficinas em escolas, né? Então, assim, ela está ocupando uma instituição do Estado e tentando, de algum modo, interferir numa política educacional, por exemplo, né? No final, eu mostrei, por exemplo, a gente tem a Aniele Franco, hoje a ministra de Estado, né? Que até outro dia era uma ativista lutando por justiça pela irmã, né? Então, acho que uma das fotos no final era também um dos membros do coletivo Papo Reto conversando com o Flávio Dino no Complexo da Maré sobre segurança pública, né? Então, tem, assim, eles são contra, mas eles também dialogam e querem ocupar o Estado de um modo diferente. Sobre a esperança no Bloch, né, que é um autor marxista, e no Paulo Freire, eu acho que tem diferenças, mas tem também muitas coincidências, né? Eu acho que, para falar da principal coincidência, eu acho que, sim, o Paulo Freire estava, né, num diálogo com a teologia da libertação. Eu acho que tem uma visão, vamos dizer assim, utópica, né, da esperança, mas o Paulo Freire, naquele Pedagogia da Esperança, o prefácio é muito bonito, e ele fala, olha, mas também esperança não é só esperar, né, porque a pura espera, ela não ocasiona mudança. A esperança tem que ser acompanhada de um trabalho, tem que ser acompanhada de um movimento cotidiano e tal. Então, eu acho que tem uma coincidência. Eu acho que tudo depende de como os sujeitos mobilizam aquilo na prática, né? Então, por exemplo, a Marielle Franco, que era profundamente, vamos dizer assim, alinhada a uma perspectiva marxista, tinha também uma formação na teologia da libertação e sabia empregar esse vocabulário religioso quando necessário, né? É isso, obrigado. Eu vou ser bem rápido, que é para o colega professor Miguel também poder falar. Veja, vou ser muito pragmático na resposta. Eu entendo que no modelo republicano e democrático que nós decidimos viver, existe apenas um caminho de você fazer a mudança social. Você precisa da política. Então, por mais que nós demonizemos os partidos políticos e os políticos, mas é o caminho, e é o único caminho de ascender as esferas decisórias do Estado, para que você possa, eventualmente, implementar políticas públicas. Então, o Estado, ele é, simultaneamente, o grande violador de direitos humanos, né? Inclusive, a ideia de direitos humanos nasce dessa consciência de que o Estado é o violador dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, o Estado, ele é talvez o caminho mais produtivo para que você possa garantir a dignidade humana, para que você possa garantir o exercício pleno da cidadania. Eu gosto de citar a militância da comunidade surda. Comunidade surda que, durante um longo período da nossa história, foi invisibilizada pela política
consegue um marco regulatório importante, que é a Lei de Libras, e, nesse momento, milita diretamente no sentido de conseguir os espaços profissionais no Estado, para que a legislação ou as legislações, de fato, se façam cumprir. Então, não obstante, eu não tenho esperança de que será num tempo curto, mas eu prefiro entender que, enquanto o regime for democrático, a via decisória estatal é o lugar onde nós devemos canalizar a nossa militância, o nosso ativismo. Desculpe se fui breve demais, mas é porque eu queria ouvir também o professor Miguel. Sí, el paisano de ustedes, el doctor Lagares, ¿él es español? O sea, es doctor Lagares. Galego, sí, no es gallego, no es español, no es español, es gallego. Él habla de esto de las políticas lingüísticas estatales, pero cada día los estados son muy controlados por el mercado, o sea, muchas veces los mercados son o el mercado el que decide, más todavía un gobierno endeble, un estado endeble como el Paraguay, y eso hay que entender. Y para nosotros es importante la función del Estado, pero paralelamente el activismo, no esperar sentados. La ley de lenguas conseguimos gracias al activismo. Inclusive este gobierno que está, cuando asumió, quiso eliminar la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es eliminar la ley de lenguas. Y nos movilizamos desde la Academia de la Lengua Guaraní, el Instituto primero, después de la Academia, y paramos esa intención. Y ahora inclusive conseguimos aumento del presupuesto para la Secretaría. Entonces me parece fundamental ese activismo, no dejar en manos del Estado solamente, sino tener incidencia, esa palabra incidencia. Estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas busca el empoderamiento, la conciencia y por otra parte empoderamiento. O sea, hacernos dueños sería en guaraní de nuestras lenguas. A última pergunta, para a gente ir para o almoço depois. Essa orientanda, né? Orientanda do professor. Miguel. Meu nome é Paulette e eu vim para esse congresso porque queria encontrar Miguel, que foi meu professor de espanhol na UTIC, no Paraguai, onde eu faço doutorado. Eu sou psicóloga do Instituto Federal de Alagoas. Então, desde que eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer num congresso de linguística? Mas essa mesa, para mim, foi um turning point, porque eu já venho desde o início, desde segunda-feira, vendo como a linguística tem a ver com o meu trabalho, que é uma tese sobre discriminação de gênero e resistência das mulheres. E tem a ver com minha dissertação de mestrado, que foi o lugar da mulher na educação profissional e tecnológica. Desculpe atrasar um pouquinho o almoço de vocês, mas eu estou precisando compartilhar isso que eu vivi aqui hoje. Então, foi muito importante para mim, porque eu venho ouvindo sobre colonialidade de gênero ontem, sobre como as ideologias linguísticas são constitutivas de produção de políticas públicas. E hoje eu vim ouvir sobre sociolinguística da esperança, do professor Daniel, e que mulheres indígenas são vítimas de violência doméstica e não tem como denunciar isso porque não falam a língua do colonizador, e que mulheres surdas também não têm tradução, né? Quando elas são presas, elas não têm direito a um advogado que não fala Libras, então, que isso também é uma lei que não... Aqui no Brasil, viu, Miguel, a gente tem um ditado que diz que aqui tem lei que pega e lei que não pega. Então, a lei que pega é a lei que é promulgada e é executada. E a lei que não pega, ela é uma lei, alguma coisa no papel, mas não se efetiva, né? E eu achei linda essa coisa que você trouxe, que as leis sozinhas não fazem primavera, né? Então, é poético, mas é a lei que não pega, né? Não se efetiva. Quero trocar com Carolina Santos, ouvi tanto falar, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que eu
Já foi. Natália, obrigada, que fez a interpretação aqui do espanhol para o português. Agradeço a presença de todos vocês. E fazer só algumas observações. Vocês vão almoçar, fiquem à vontade. Quem estiver muito cansado, a gente tem disponível para vocês uma massagem com... né? Fazer uma... quem não sabe, sala 107A, da Didática 7, primeiro andar, tá? É de graça, não paga nada. Vai ter lá massagem com óleos essenciais do Terra, massagem com o pessoal da fisioterapia, é um projeto de fisioterapia e educação física da UFES, e também é eu não sei nunca falar, auricultura, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Podem ir lá, só que assim, é muita fila, então assim, deixa o seu nome, corre lá, né? Enfim, se quiser antes do almoço. E às 4 horas da tarde a gente vai brindar vocês com uma batalha de slam poesia, Poetry Slam, ali no hall de entrada, ali, né, no térreo da Didática 7 também. São os slammers de Sergipe, para quem não conhece, vai conhecer o gênero, e quem conhece vai conhecer o que a gente faz aqui em Sergipe também, tá? Obrigada, pessoal. Bom almoço para todos vocês.